Amiga do céu, você tem a sensação de que nós, enquanto mundo, estamos retrocedendo em alguns assuntos que foram muito lutados e batalhados por nós e pelas gerações anteriores, principalmente quando se trata aí de minorias, de alguns ganhos que tivemos no mundo e eu acho que a gente tá perdendo isso? Você entra nessas pilhas de vez em quando? Se você entra, esse episódio é pra você. Se você não entra, acho que vale entender a reflexão aqui e me dizer nos comentários o que você achou desse episódio, porque eu confesso que é um tema que tá me deixando bem preocupada. Principalmente porque a minha função, o que eu escolhi pra fazer enquanto mundo, é exatamente ligado a uma quebra gigantesca de tabu. E eu vejo não só na Good Vibes, mas em diversos outros movimentos de sociedade, o quanto a gente tá regredindo. É doloroso. E eu não quero ser pessimista nesse episódio, tá? Apenas gerar reflexão e conversar com vocês sobre isso. E a gente pensar juntas qual é o nosso papel enquanto sociedade para não reforçar essas ideias retrógradas e, na verdade, ir de encontro a essas ideias retrógradas. O que a gente consegue fazer enquanto ser humaninho, mesmo no nosso universo individual e enquanto nossa comunidade, pra gente conseguir, de alguma forma, dizer que não, isso não tá certo. Não. Não. Eu acho que eu, nesse podcast, com a minha voz e enquanto influenciadora também, acho que eu tenho esse dever. Oi, meu nome é Bela do Céu e esse é mais um episódio de A Vida é Muito Curta. Eu sou CEO e fundadora da Good Vibes, a melhor e maior loja de bem-estar sexual desse Brasil. E estamos na última semana de Black Friday, então se você quiser comprar o seu toy dos sonhos e gozar assim como nunca, muito gostoso, gozar de encontro a todas as amarras e tabus da sociedade, esse é o seu momento de comprar com desconto, o maior desconto do ano. Então, se fosse você, corria no site da Good Vibes, já garantiu o seu toy com até 60, 70, não sei, por cento de desconto, não tá uma loucura, tá? Vai lá no site goodvibes.com. Voltando para o assunto, estamos vivendo um movimento conservador cada vez mais crescente. Ai, que dor! Vimos aí a vitória de Donald Trump para a maior potência econômica do mundo, né, nos Estados Unidos, voltando ao poder mesmo a gente achando que a gente tinha passado dessa fase, ele volta, então lembrando pra gente que as conquistas elas são muitas vezes momentâneas, e aí acho que é um marco relevante para começar esse podcast, falar sobre isso. E não vou falar nem sobre o aspecto político só não, tá, gente? Eu vou falar sobre o quanto as pessoas atualmente falam o que pensam, por mais que seja um completo absurdo e vá diretamente de encontro ao direito conquistado por anos de outras pessoas. Exemplo só dessa questão do Trump, o vice-presidente dele fez uma declaração absurda nas vésperas da eleição para presidência, falando sobre os latinos, enfim, toda aquela pataquada de Donald Trump. E, gente, o cara foi eleito. Porque muita gente concorda com isso. E eu tenho a sensação, e aí reflitam vocês e me contem, que isso não era possível há uns anos atrás. Que ou eu era muito jovem e eu não era impactada por isso, mas eu acho que ou eu vivia muito na minha bolha, mas eu acho que o negócio não era tão tenso assim, não era tão polarizado, isso é discutido, obviamente, da questão da polarização, mas as pessoas não falavam sobre isso, sobre preconceito, sobre ideias erradas que a gente cresceu ouvindo que eram erradas, de forma aberta, com orgulho, e outras pessoas aplaudiam do outro lado, se sentindo representadas. É como se o nosso silêncio em termos de tabu, que estivesse sendo ouvido pela primeira vez e a gente se sentisse representada, o outro lado da opressão também está se sentindo representada, porque foi calado dos seus preconceitos durante muito tempo, e agora tá tipo, vamos todos falar merda juntos. Nossa, como você me representa. Eu genuinamente acho que a gente tá retrocedendo em alguns pontos. Quando eu entro no TikTok,
E aí eu vou falar sobre o TikTok aqui. Eu não sou uma consumidora do TikTok, graças a Deus. TikTok não foi um negócio que me pegou. Eu fico muito feliz porque eu vejo, até ouvi o podcast da Isa Guide, muito bom, inclusive, ela falando sobre o TikTok, que ela excluiu o TikTok e que as pessoas ficaram assustadas. Gente, eu nunca entrei direito no TikTok, só passei 1 hora da minha vida, 2 horas da minha vida no TikTok, realmente foi bastante coisa. Graças a Deus, porque toda vez que eu entro lá, embora tenha informações relevantes realmente que ensinam e que tem todo esse cunho de pesquisa, a grande maioria dos conteúdos é péssima, porque todo mundo lá tem que dar uma opinião, todo mundo lá tem que chamar a atenção, porque é uma plataforma que gira em torno do conteúdo e não do seguir uma pessoa, né? Então, o conteúdo que chama mais atenção e que gera mais identificação é um conteúdo que distribui mais, e com isso você vai aumentando a sua conta. E todo mundo tá o tempo inteiro falando lá, né? Expressando opiniões essas que antes ficavam apenas na nossa cabeça, e eu quero trazer a seguinte reflexão pra gente. As pessoas são influenciadoras. Se você está colocando seu conteúdo com o objetivo de viralização e que você quer que sua mensagem seja passada à frente, você está querendo ser uma influenciadora e você está querendo influenciar alguém. E esse alguém, atualmente, está passando horas e horas e horas do seu dia consumindo vídeos. E conforme o algoritmo vai entendendo que esses são os tipos de vídeo que essa pessoa fica, isso significa que são um agrado para ela e ele quer te reter ali, né? Como se fosse um cassino, como eu falei, para você que nunca mais sair de lá. Até porque aquele feed é infinito se você quiser rodar até 2.500, você vai continuar rodando no seu TikTok e vai continuar tendo vídeos aparecendo para você. Você nunca mais dorme nem faz mais nada da sua vida. E aí o que acontece é, você vai cada vez mais confirmando que aquela ideia que era errada, ela é certa. E que esse seu gatilho de chamar a atenção da sua própria cabeça, de tipo, não, isso é errado, talvez não esteja tão errado assim, já que existem outras meninas que estão falando magras. E a gente entende que o público consumidor desse conteúdo, do TikTok, é um público mais jovem, que ainda tá construindo sua ideia de mundo. Então é muito preocupante. É muito. Nossa Senhora. E acho que cabe a todo mundo que for criar conteúdo, criar com mais responsabilidade. E não apenas com o objetivo de viralização e de falar polêmicas que pensam, sempre pensando em qual é o impacto real que você vai ter na vida das outras pessoas enquanto sociedade. Pessoas essas que você nem conhece, tá? Porque você pode, pessoa do Rio de Janeiro, tá atingindo alguém do Goiás com a sua ideia, porque esse é um dos benefícios da internet. E essa pessoa se identificar. E se ela for uma mensagem ruim, você vai estar passando essa mensagem pra essa pessoa. Então, deixa pra você. Grande parte do meu público que está me ouvindo aqui é mulher. E a gente cresceu com a ideia da competitividade feminina. E uma coisa muito bonita que aconteceu nos últimos anos foi que a gente cada vez mais tratou da ideia da sororidade, fortaleceu nossos vínculos femininos, falou sobre a importância da amizade, que o amor romântico não é a única forma de amor. Cara, a gente veio martelando essa ideia muito forte nos últimos anos. Ideia essa que não existia. Não existia. No meu ensino médio, a gente não falava sobre isso. Na minha faculdade, a gente não falava sobre isso. E isso faz, ai meu Deus, 10 anos. Então, eu acho que a gente veio no caminho de evolução. E, obviamente, tô falando de 10 anos de evolução, eu tenho 30, teve 20 anos da minha vida que eu fui martelada com a ideia da competitividade feminina. Então, eu tenho uma educação que ainda vem e reverbera alguns pensamentos errados. Alguns pensamentos que vão de encontro a outras mulheres. Exemplo, senhora. Eu sei que a senhora já fuxicou a ex do seu atual, da sua atual, e se comparou com ela. Seja porque achou em questão de beleza, de padrão, de estilo, de ela é cafona, ela é mais legal, nananã, e isso te faz sentir melhor ou pior, mas gera uma competitividade com uma pessoa que, assim, pra quê? Né? E aí, eu sei que você faz isso, eu sei que se eu falar isso na internet, as pessoas vão se sentir de alguma forma representadas, porque elas fazem isso também. Só que o que acontecia? Eu sei que eu tinha esse pensamento, e eu sabia que isso era errado. Então, rolava uma parada educacional na minha cabeça, que era, o que eu estou fazendo é errado. Isso tudo dentro da minha cabeça, tá, gente? Pensamento. Ou eu com as minhas amigas mesmo, quando a gente pegava e fuxicava a ex, que ficava, Olha, ela é feia, olha. a gente se falava, Parou. Não é sobre isso. Não vamos mais fazer isso. Isso tá errado.
Não pode. Ou isso dentro da nossa cabeça, porque é um processo educacional. A gente viveu isso, a gente vive numa sociedade machista, racista. Então, os pensamentos, eles são uma merda. Mas cabe a você, ao longo do tempo, ir podando esses pensamentos, porque você entende que aquilo ali é errado. E aí você vai se acostumando cada vez menos tendo esses pensamentos. É um processo educacional que requer tempo e requer disciplina sua de entender e querer aprender e evoluir enquanto ser humano. E, na verdade, o que a gente vê é o oposto. Atualmente, para você querer se sentir parte, para você chamar atenção, para você gerar identificação, para as pessoas quererem te curtir, você vai lá e expõe esse pensamento. Então, eu entro no TikTok e no Instagram, o que eu mais vejo é comparando mulher com mulher, pô. É gerando essa competitividade. Isso sem falar no retrocesso da trend magras, magras, magras. Que eu sei que está amplamente sendo falado e criticado, que tem que ser falado e criticado, gente, pelo amor de Deus. Eu tive, acho que se vocês quiserem eu faço um episódio falando sobre isso. Eu tive anorexia. Cheguei a pesar 40 quilos nos meus 14 anos. Eu parei de menstruar, gente. Eu era completamente bitolada das ideias com relação à magreza. E eu acho que todas as adolescentes dos anos 90 sofreram muito com esse distúrbio de imagem. Sejam elas magras, sejam elas gordas, todo mundo sofreu com isso. E todo mundo viveu os seus 20 anos numa espécie de libertação muito bonita, sabe? De querer amar seus corpos novamente, de se entender, de autoconhecimento, de maturidade. E não só interno, mas enquanto mundo. Então é muito bonito quando você vive esse processo interno e você é reforçado enquanto sociedade de que aquilo ali você tá indo no caminho certo. Você não tem que brigar contra o mundo para reforçar as suas ideias. Você não tem que batalhar para achar uma calça confortável quando você já entendeu que você ama seu corpo. E você vai na rua, você só acha a calça skinny apertada de cintura baixa. Você não tem que batalhar contra a moda te acolhe, te abraça. Isso falando no aspecto da moda, mas da alimentação, do exercício físico, de todo o restante que isso engloba, ser um processo mais carinhoso, mais de bem-estar. E isso vinha acontecendo, pelo menos na minha bolha, na minha perspectiva. E aí a gente vê esse movimento body positive sendo baqueado com uma trend magras, 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 com... Gente, essa semana... Sério, eu tô até meio emocionada aqui agora, porque esse assunto realmente mexe muito comigo. Eu vi uma trend, gente, que as meninas novas, estavam comemorando que elas tinham pego dengue e que estavam emagrecendo. E, gente, eu sei que é hipócrita da minha parte dizer que eu nunca comemorei uma diarreia. Porque eu ia ficar mais magra e minha barriga ia secar no dia seguinte. Eu faço parte da sociedade também. Mas eu tinha consciência e eu tive a consciência de que aquilo ali era errado. Então eu parava de expor isso. Isso vai dentro da mesma questão do meu preconceito branco. Eu não posso. Tá errado. Tem que mudar. Eu tenho que virar para as pessoas ao meu redor que têm esses pensamentos, que falam, né? Não só tem os pensamentos, mas falam. E tolir, dizer que tá errado, não bater palma. Eu não posso virar pra uma pessoa e comemorar a magreza. Por mais que tenha outra pessoa do outro lado que se identifica. Por mais que você já tenha vivido aquilo ali. Não dá, porque não é normal, gente. Gastar todo o seu dinheiro, seu pobre dinheirinho, pra dividir com as amigas o Ozempic. E aí, quando a gente pensa enquanto sociedade, a gente vê que o patriarcado ele é muito sutil, né? E ele vai, assim como os homens, os esquerdomachos, aprenderam a lidar com as mulheres para continuar reforçando o seu machismo nas suas relações de uma forma mais sutil, e a gente já entendeu que o esquerdomacho ele é tão ruim, tão machista quanto o heterotop, o patriarcado, de forma geral, ele faz isso de forma sutil. Ele vai aprendendo a lidar com a sociedade, né? Ele molda a sociedade e ele vai criando novos formatos. Então, nesse momento que a minoria estava muito feliz, que as mulheres não eram mais controladas tão fortemente pelos seus corpos, que elas não gastavam mais tanto tempo e não prestavam mais tanta atenção nisso, né? O corpo era mais uma parte da sua vida e não o único foco e o motivo do seu valor. Ele vai lá e faz... Não, senhora. O seu dinheiro você vai investir inteiro em tratamento estético, em Ozempic, em todas essas coisas. Enquanto os homens estão investindo na vida deles. Gente, enquanto as mulheres estão gastando dinheiro com tratamento estético, os caras estão gastando dinheiro
informação. Eles estão gastando dinheiro e tempo em outras coisas, em bens, construção de bens pra eles. Em apartamento, em carro. Carro é um bem. Carro é um bem que você vende e você pega esse dinheiro depois. Tratamento. Botox dura quanto tempo, minha senhora? Não estou criticando. Se quiser botar Botox, bota. Mas é um custo que um homem não tem, entendeu? É um tempo de um desgaste que um homem não tem. E isso faz reforçar uma ferramenta de controle enquanto sociedade. É a gente voltar a colocar mulheres dentro da sua caixinha. Caixinha essa que só pensa em estético, só gasta dinheiro como estético. Para agradar homens, para seguir um padrão. Ou para continuar naquele fluxo, mas sem entrar no ambiente que a elas estava crescendo, que é um ambiente de poder verdadeiro, que é ganhar dinheiro, que é estudar, que é conquistar lugares importantes em empresas, mover a sociedade, a gente conquistar esses lugares. A gente foi colocado de novo na nossa caixinha onde a gente está pensando no Ozempic, no Magra Maga Maga, que a gente está falando sobre isso. Eu estou tendo que falar sobre isso. Outras pessoas estão tendo que falar sobre isso. Que era uma coisa que a gente achou que a gente já tinha vencido, entendeu? Mas não, voltou. E a gente vai ter que reforçar isso durante anos, até que eu tenho esperança de que isso vai passar, tá? Não sei vocês, me digam se vocês têm esperança. E aí, vou finalizar esse podcast só com a questão da sexualidade, que pra mim é muito latente nesse processo de estamos regredindo, tá? Eu acho que, em partes, esse podcast surgiu por conta do meu trabalho e por conta do que eu tô enxergando, que é, galera, assustador, tá? Eu nunca te diria que a inteligência artificial ia atrapalhar a minha vida. Vocês já pararam pra pensar que a tecnologia pode ajudar a reforçar tabus? Porque nós, enquanto sociedade, estamos reforçando eles. O que acontece, senhoras? Eu lancei um vibrador, muito bom, inclusive, comprem, que tem um formato clássico de um vibrador. Ele não tem um formato de pênis, obviamente, porque na Good Vibes não trabalhamos com formatos realísticos. Ele é um vibrador bonito, com design bonito, ele esquenta, ele é perfeitudo, entendeu? Muito bom pra quem gosta de penetração, estímulo no clitóris, um must. Lançamos o must. O must tem um formato de vibrador clássico. Isso significa que todas as plataformas, todas, que eu digo todas, são todas, entenderam que ele é um vibrador, pela silhueta. E aí, não apenas o Instagram bloqueou todos os nossos conteúdos, como também até o Photoshop e o Canva não deixam a gente editar esse produto, porque ele tem forma de vibrador e vai contra as diretrizes. Vocês entenderam essa informação? Um vibrador sem formato realístico, apenas com formato de vibrador, criado, desenvolvido por uma mulher, não pode ser editado, não pode ser divulgado, não pode nada, porque isso vai de encontro às diretrizes. Gente, fudeu. Assim, quando eu olho pra isso, eu penso, fudeu. O nome disso é muito claro. Tem um nome, que é censura. Não, ai, nossa senhora! Vai fazer montagem no corpo de alguém, usar IA. Gente, pelo amor de Deus. Cara, não é isso, sabe? É desculpa pra dizer um nome bem claro, que é censura. Censura ao prazer feminino. Censura não vale a pena para as estruturas de poder do mundo que mulheres tenham acesso a prazer, que mulheres amem seus corpos, que não vale a pena. Então, eles vão criar de tudo, minha filha. Tudo que você puder imaginar, de Ozempic até Photoshop falando mal de vibrador, tudo. A IA não funciona pra gente em termos de busca, gente. É loucura. Não pode, vai tudo de encontro às diretrizes. E até mais uma notícia bizarra. O Google atualizou a sua ferramenta de busca. E uma loja de bem-estar sexual feminina entra na ferramenta de busca do Google como da mesma forma que o Pornhub, tá? E aí, até o Pornhub é mais liberado que a gente, porque obviamente eles têm uma estrutura de... Não é à toa que é uma das maiores indústrias do mundo em termos de capital, porque se for pra explorar o corpo feminino e se for pra, enfim,
se for controlado por homens, tá valendo. Obviamente é menos bloqueado que a gente. Então, a gente entrou numa série de bloqueios do Google, e nosso site ficou quase um mês sem aparecer no Google, sem ser pela busca patrocinada, né? Então, a gente ainda teve esse custo adicional aí de entender que o site estava fora na busca do Google, entender que a gente precisava colocar um patrocinado, esse patrocinado subir e a gente tentasse entender como é que a gente lida com esse novo cenário. Muito complicado, muito complicado. E cada dia mais vem uma coisinha nova, tá, querida? Cada dia mais. Então, acredito que a mensagem desse podcast é o que nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, membros dessa sociedade, conseguimos fazer para evitar que esses movimentos aconteçam. Vamos desistir? Porque às vezes eles fazem com que a gente se entristeça e a gente se decepcione num nível que a desistência parece ser a melhor saída. O silenciamento, a fuga, né? Pra gente voltar a caber dentro das caixas que a gente deveria. Então, me deixou tão triste essa história que eu pensei, eu vou vender roupa, por que eu não vim pra vida querendo vender biquíni, sabe? Qualquer coisa é mais fácil que vibrador, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, não é esse meu papel no mundo. Se eu ajudar 5 mulheres a se libertarem sexualmente e tiverem uma vida mais digna e mais feliz, tá bom pra mim, sabe? Tipo, pra eu fazer parte desse capitalismo rico, eu vou ter que me ceder a esse nível, sabe? Eu vou ter que falar sobre o Ozempic, eu vou ter que viver isso e realmente vai dar mais dinheiro. Não tenha dúvida, mais rápido. Mas é mais satisfatório? É o que eu quero fazer da minha vida? Definitivamente não, gente. Definitivamente não. Então eu vou continuar falando até eu espero que eu nunca seja censurada completamente. Mas, sinceramente, eu não duvido. Mas eu espero que não. E se cabe um fundo de esperança da minha parte falar pra vocês, é que a gente tá tentando todas as novas saídas das mais criativas pra gente conseguir não só burlar, mas a gente pensar em novas formas de trabalhar e de se reerguer para além das estruturas atuais, por mais que seja muito mais difícil. E vamos pensar qual a nossa responsabilidade nisso, né? Pra gente não se abster e a gente achar que somos diferentes e superiores. E como que a gente consegue mudar esse cenário e usar a nossa influência de forma positiva. Quero muito ouvir de vocês, eu adoraria que a gente tivesse feito esse episódio num formato de roda de conversa, realmente, não só eu falando aqui, porque é um assunto que me toca muito e eu fico muito feliz de trocar com outras mulheres sobre ele. Porque, sinceramente, gente, no final das contas é a gente pela gente, tá? Então, a gente tem que se unir, se fortalecer e cada vez chegar mais longe pra conseguir mudar essa porra sem desistir. Porque é ruim, é difícil, mas faz parte, né? Não adianta. Se você gostou desse episódio, amiga, por favor, compartilha nos seus stories, compartilha com as suas amigas, compartilha com todo mundo que poderia ouvir essa mensagem e tirar proveito dela. Porque ajuda muito na divulgação do podcast. Como vocês sabem, eu tô fazendo só por áudio, ainda pelo esse período da Black Friday. Então, é muito difícil a divulgação que não seja pelas outras redes sociais. Então, para me manter fazendo esse podcast de forma estimulada, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, por favor, divulguem. Curtam aqui o podcast, vou colocar um coraçãozinho aqui no Spotify ou no YouTube, por onde você estiver me ouvindo. Ativa o sininho para os próximos episódios. E não deixe de me seguir também na rede social do lado, @BelaDoCel e @GoodVibes. Até semana que vem, eu vejo vocês na próxima terça-feira. Beijo!